trance, um estado semiconsciente caracterizado pela falta de reação a estímulos externos. Eu ainda estava meio abalado com o que aconteceu no último nível quando eu comecei trance. A música do mapa definitivamente não fez nada para aliviar a tensão. Como eu posso descrever ela? Você já ouviu a música tema de Videodrome? Eu verifiquei que inseriu um novo monstro e... era o Orga. Um monstro que apareceu pela primeira vez no ano 2000 em um jogo que foi feito em 1988. Pelo visto eu tinha desperdiçado meu tempo teorizando sobre por que Titanossauro e Belmont estavam dentro desse jogo. Esses caras da torre podem ser bem espertos, mas eu tenho certeza que eles não poderiam ter previsto um futuro tão distante. Bom, se eles pudessem, eles nunca teriam dado a Roland Emmerich direitos autorais para fazer um filme de Godzilla. Não. Isso tinha que ser algum tipo de ROM hack. Levanta ainda mais perguntas. Quem fez esse hack? Quando? E o que mais importa, por quê? O porquê é a pergunta que mais me incomoda, na verdade. Minha primeira teoria foi que Billy fez isso pra fazer uma piada prática comigo, mas isso não podia estar certo. Ele não sabia como fazer um jogo desses. E se ele tivesse feito, seria algo simples e estúpido, como substituir todos os monstros por genitais mal feitas. Ao menos que ele tivesse uma habilidade incrível de edição e um lado sombrio na imaginação dele que eu nunca vi em todos os anos que a gente se conheceu. Mas, além de tudo isso, eu notei que tinha esse ponto de interrogação no mapa. Eu estava bem interessado em descobrir o que isso era. Tenho certeza que você também está curioso, então agora eu vou explicar tudo sobre os níveis de quiz. Desse ponto em diante, um desses daqui apareceria no começo de cada um dos mapas. Quando você seleciona o nível, você entra numa tela que nem essa. Na parte superior tem um espaço em que uma pergunta aparece, no meio tem um emoji, eu vou estar me referindo a ele como Face, eu sei, bem criativo. E também tem um botão de sim ou não, você seleciona a tua resposta parando embaixo desses botões. Pra minha surpresa, a música de fundo dos níveis de quiz é uma do jogo original. É aquela que toca quando você usa o cheat Ghidorah e é mandado para um nível em que você não consegue se mexer. Face faz 12 perguntas de sim ou não. Depois de você responder elas, a expressão dele muda por 8 segundos. Não tem limite de tempo e também não tem respostas certas ou erradas. Ele não tem um pingo de respeito pelo jogador. Faz perguntas extremamente pessoais e perturbadoras. Como, você já foi molestado por um membro da sua família e você gosta de machucar pessoas? Mas outras vezes ele fazia perguntas que eram entorpecidamente estúpidas, como o sol é quente, a água é molhada, ou simplesmente ridículas como o seu cachorro gosta do presidente. E talvez uma vez em cada um dos testes ele faria alguma pergunta relacionada ao jogo. Com só uma exceção, as reações dele nunca alteraram algo na gameplay. Elas raramente faziam sentido, e no começo eu pensei que elas eram geradas aleatoriamente. As perguntas nunca seguiam um padrão. Face nunca permanecia no mesmo assunto por mais de 2 perguntas. No início, eu pensei que ele estava construindo algo com o que ele estava falando pra ele pegar e perguntar um lixo estúpido logo em seguida. Aqui tá a primeira série de perguntas, minhas respostas e a reação do Face. Você tá gostando do jogo? Sim, Você tá com medo? sim, Você tem mais de 18? sim. Os pássaros têm dentes? Não, Pássaro e amendoim tem gosto bom? não, A lua gira? sim, Você já teve um emprego? sim, Você gosta de machucar pessoas? não, O sol é quente? sim, Você gosta de cachorros? sim, O presidente é bom? não. O seu cachorro gosta do presidente? Não. Agora que eu mostrei tudo isso, é a hora dos níveis. Depois do primeiro quiz, eu decidi entrar no ícone de Templo Verde. Uau!
Talvez seja por isso que o jogo fosse tão estranho. Um dos designers estava claramente chapado. Bom, piadas à parte, eu fiquei relativamente impressionado com os gráficos desse nível. Pelo mais desorientantes que eles fossem, mas eu odeio esses rostos sem emoção. A música tinha uma vibe techno-indiana hipnótica. Havia 2 novos inimigos nesse nível. Um tipo de fantasma com a tromba e um morcego com caveira de cavalo para rosto. Eles apareciam bem aleatoriamente, mas eu tive sorte e consegui capturar esses 2 na Six Screenshot. Depois do meu primeiro nível de Templo Verde, eu prossegui para um nível de Montanha Azul, esperando uma caminhada calma. Eu estava aproveitando a música quando eu fui pego de surpresa quando isso aconteceu. Noé Moguera apareceu do nada e me atacou com seus tentáculos. Eu só precisei de 2 minutos para matar ele sem ter que me preocupar com nenhum limite de tempo. Mas no jogo original, os chefões nunca aparecem nos níveis normais. Eu tava mais do que preocupado para descobrir qual que seria a próxima regra que esse jogo ia quebrar. Depois de mais um nível de Montanha Azul, agora era hora de lutar contra Noé Varan. Ele foi uma das coisas mais bizarras no jogo. Essa estranha criatura ataca você com chutes e também abrindo seu peito e disparando mísseis. Eu também não consigo entender. Às vezes podia ser meio difícil lidar com os mísseis, mas eu descobri bem rápido que você podia destruir eles usando uma rabada. Entre todos os monstros substitutos, Noé Varan provavelmente é mais fraco, mas o mesmo não podia ser dito sobre Noé Redora. Aparentemente a fonte dos morcegos caveira, Noé Redora foi o monstro mais irritante e mais difícil de lutar até agora, principalmente por causa do seu ataque especial. Ela podia gritar e convocar um enxame daqueles morcegos caveira. Eu sei que só tem 2 na imagem, mas toda vez que ela fazia isso, cerca de 10 desses desgraçados apareciam. Noé Redora também aproveitava a distração e atacava com tudo que tinha, usando os morcegos como escudo. Uma vez que esse aborrecimento acabou, eu passei por um nível de Templo Verde para matar alguns inimigos e restaurar minha vida. Curiosamente, nenhum dos morcegos caveira apareceu depois de eu matar Noé Redora, e então eu tive uma ideia. Se quando eu mato todos os inimigos, Red aparece, o que iria acontecer se eu só pulasse a luta contra o Orga e eu fosse direto pra base? O Red não iria aparecer? Que eu fiquei bem curioso, então eu decidi tentar. O jogo me disse que não tinha nenhum monstro lá quando tentei iniciar o nível de base. E roubou o controle da minha peça do Godzilla e moveu na frente da do Orga. O meu truquezinho não tinha funcionado. Então eu tentei me preparar para mais um nível de perseguição. Mas, primeiro, eu tinha que derrotar o Orga. A luta contra ele me confirmou uma coisa. Seja lá quem criou esse hack, claramente não foi de Godzilla. Não apenas por eles terem escolhido um monstro que nem o Orga, mas por terem adicionado algo que acontece em Godzilla 2000 e num jeito bem criativo. Os ataques do Orga eram um soco e um laser do seu canhão de ombro, mas depois de você reduzir a vida dele para metade, ele usa um novo golpe. Ele desloca as próprias mandíbulas e tenta te engolir inteiro, drenando a sua vida e o teu poder no processo. Mas ao fazer isso, ele deu a si mesmo uma nova fraqueza. Disparar um feixe atômico dentro da boca dele absolutamente destroçou sua barra de vida. Depois de descobrir isso, Orga não durou muito tempo. E apesar das minhas esperanças pro fim desse mapa ser diferente do de Payfalls, o rosto de Red apareceu no mapa onde estava a base. E a música parou. Eu tentei me preparar o melhor que eu pude, e eu comecei o nível. Quando eu percebi que era basicamente a mesma coisa que o primeiro, eu não perdi um segundo antes de eu começar a correr pela minha vida. Eu logo encontrei obstáculos na forma de rochas suspensas no ar. Você pode quebrar ou saltar sobre a maioria delas, mas outras você precisava se agachar. Depois de andar por uns 40 segundos, ouvi um rugido profundo e logo em seguida, Red estava bem atrás de mim. Os obstáculos não faziam virtualmente nada para pará-lo. A criatura conseguia simplesmente andar em linha reta. E no exato momento que um obstáculo grande conectava com seu corpo, eles eram estilhaçados. E quando um obstáculo pequeno ficava na sua frente, ele simplesmente deslocava a própria mandíbula e engolia ele inteiro. Eu tava com medo, mas pensando rápido e com um bocado de sorte, eu escapei daquele demônio mais uma vez. Eu tava mais do que animado para não ter que ficar olhando para aquela uva passa vermelha. Então eu ri e disse: talvez na próxima, filha da puta. Decidi fazer uma captura de tela pra poder comemorar, mas quando eu falei isso, pouco antes do nível terminar, o Red fez algo que fez meu sangue gelar. Ele olhou pra mim.
Uma onda de terror mortal tomou conta do meu corpo e eu consigo te garantir que eu não tava mais sorrindo. Eu tirei uma captura de tela do título do próximo nível e corri reto pro meu banheiro para jogar água na minha cara tentando não surtar.